Seja muito bem-vindo a este instante de silêncio interior, onde sua alma, tão cansada e tão silenciosamente ferida, encontra um espaço seguro para repousar. Há dores que não aparecem no rosto, há batalhas que ninguém vê, há tempestades que se formam dentro do espírito e que muitas vezes você atravessa sozinho. O cansaço que hoje pesa sobre você não é apenas físico, não é apenas emocional. É um cansaço profundo daqueles que se acumulam ao longo de dias difíceis, noites mal dormidas, responsabilidades que se amontoam, expectativas que esmagam e pensamentos que se repetem sem cessar. Esse cansaço espiritual que muitos carregam e poucos expressam é compreendido aqui, nesta prece. Você não está sozinho. A luz de Chico Xavier, refletindo a bondade dos espíritos amigos, se aproxima como um bálsamo, trazendo a promessa de alívio imediato, um alívio que não depende de circunstâncias externas, mas nasce de dentro, quando o coração se abre para receber o amparo que vem do alto. Hoje, você será convidado a respirar mais fundo, a desacelerar por alguns instantes e a permitir que uma presença de paz envolva sua mente e seu espírito. Esta introdução foi criada para preparar seu coração para uma experiência de consolo real. Aqui, você será acolhido, compreendido e guiado com ternura. A cada palavra, a cada reflexão, a cada pausa, você será conduzido suavemente, a certeza de que existe luz para você, mesmo nos dias mais sombrios. A doutrina espírita nos ensina, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que a calma, a mansidão e a força interior são virtudes cultivadas quando abrimos o coração à assistência divina. É essa assistência que hoje encontra você, exatamente onde você está. Enquanto ouve esta mensagem, permita-se sentir a presença dos espíritos benfeitores, esses amigos dedicados que trabalham incansavelmente pela nossa serenidade. Eles se aproximam quando a alma clama, quando o coração confessa em silêncio que não consegue mais carregar o peso sozinho. Permita que esta prece seja o início de um movimento interior de cura, esperança e restauração profunda. Agora, prepare-se para seguir adiante e reconhecer, com clareza e honestidade, o que tem exausto seu espírito. É nesse reconhecimento que começa a transformação. O peso invisível da alma cansada. Há um tipo de cansaço que não se explica com facilidade. Ele não está nos músculos, não está no corpo e tampouco se desfaz com uma noite de sono. É um cansaço que nasce dentro da alma e cresce em silêncio, enquanto tentamos, dia após dia, carregar responsabilidades, dores antigas, incertezas e medos que evitamos confessar até para nós mesmos. Esse desgaste profundo é resultado de lutas internas que se repetem, de preocupações que insistem em ocupar a mente e de perdas que deixaram marcas invisíveis. Muitas vezes, acreditamos que devemos suportar tudo sozinhos, como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza ou falta de fé. No entanto, é nesse ponto que a alma começa a se exaurir, perdendo ânimo, esperança e clareza. A doutrina espírita nos ensina, em O Livro dos Espíritos, capítulo 5, perguntas 132 a 133,
que as dificuldades fazem parte de um processo de crescimento. Mas isso não significa que devamos caminhar isolados. Quando ignoramos nossos limites e tentamos ser fortes o tempo todo, criamos dentro de nós um peso que vai se acumulando. Camadas de frustração, medo, esgotamento emocional e expectativas não atendidas começam a obscurecer nossa visão espiritual. Aos poucos, a fé perde brilho, a esperança se torna mais frágil e a sensibilidade ao amparo divino parece distante. Não porque Deus nos abandona, mas porque o cansaço excessivo impede que percebamos a presença amorosa que sempre nos acompanha. É nesse cenário íntimo que muitos chegam a esta prece, tentando manter o controle sobre uma vida que parece sempre exigir mais, enquanto o espírito clama por um instante de pausa, consolo e luz. Se você sente que o mundo pesa demais sobre seus ombros, saiba que este reconhecimento não é sinal de queda, mas de sinceridade. O primeiro passo da cura espiritual é admitir que a alma precisa respirar, precisa repousar, precisa ser acolhida. Esta reflexão existe para lembrá-lo de que não há vergonha em se sentir cansado. A vida, em sua complexidade e beleza, por vezes nos coloca diante de desafios que esgotam nossas forças interiores. Hoje, você não precisa fingir força. Aqui, você pode reconhecer o que dói, o que pesa, o que cansa. E ao reconhecer, abrir espaço para que a luz de amor que Chico Xavier tão humildemente transmitia chegue até você. Os espíritos benfeitores nunca se afastam. Eles apenas esperam o momento em que você permite que a ajuda se aproxime. Este é esse momento. Oração guiada. Chico Xavier irradia luz sobre você. Agora, permita que seu coração se coloque em silêncio para receber uma palavra que não vem apenas da razão, mas do espírito. Imagine que Chico Xavier se aproxima com a mesma humildade, doçura e serenidade que marcaram sua passagem pela terra. Ele não chega com pressa, não chega com exigências, não chega com julgamentos. Ele chega como um amigo que compreende profundamente o que você sente e o quanto tem lutado para permanecer de pé. Filho querido, filha querida, respire com calma. Deixe que este instante seja um refúgio. Eu sei que sua alma está cansada. Sei das noites em que você tentou adormecer, mas os pensamentos insistiram em permanecer despertos. Sei das preocupações que pesam em seu peito, dos medos que você guarda em silêncio e das forças que você tenta buscar, mesmo quando acredita não ter mais nenhuma. Nenhuma de suas dores é invisível aos olhos do alto. Os espíritos amigos veem seus esforços sinceros e Deus conhece a profundidade do seu coração. Neste momento, peço a você que feche os olhos e permita que uma luz suave se aproxime. É uma luz de misericórdia, nascida do amor divino, sustentada pelo amparo dos espíritos benfeitores. Deixe que essa luz toque sua fronte cansada. Deixe que ela envolva seus pensamentos e dissolva, pouco a pouco, a agitação que se instalou dentro de você. Que essa luz alcance seu peito e traga uma serenidade que você já não lembrava como era sentir. Que ela desça ao seu coração e ali encontre espaço para curar feridas antigas, medos recorrentes, culpas que não lhe pertencem mais e tristezas que o tempo não conseguiu levar. Meu amigo, minha amiga,
Permita que esta luz se expanda. Peço ao alto que suavize suas dores e clareie seus caminhos. Que você sinta o acolhimento dos espíritos iluminados que trabalham por sua paz. Que o sopro divino lhe devolva forças, esperança e confiança. A doutrina espírita nos mostra, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que a prece sincera é um chamado que sempre encontra resposta, porque vibra nos espaços mais profundos da alma e desperta a assistência que jamais se atrasa. Que neste instante você receba uma bênção de calma, que seu espírito se pacifique, que seus sentimentos reencontrem equilíbrio, que sua fé seja fortalecida e que sua vida, mesmo enfrentando desafios, seja guiada pela certeza de que Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Hoje, peça ajuda sem medo. Hoje, permita ser amparado. Hoje, deixe a luz entrar. A luz que desce, o consolo que envolve a alma. A luz que desce sobre você neste instante não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual descrita pela doutrina espírita como consequência natural da prece sincera, quando a alma se abre para receber socorro. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 2, pergunta 55, somos ensinados que a matéria sutil dos planos elevados vibra em intensidade tão pura que, quando em contato com a alma humana em sofrimento, produz uma sensação imediata de alívio, clareza e suavidade. Essa luz que se aproxima agora não depende de crença cega. Ela responde a uma necessidade profunda do espírito que clama por amparo. Imagine essa luz descendo com calma, como se obedecesse ao ritmo mais íntimo do seu coração. Ela encontra seu espírito exatamente no ponto onde o cansaço se acumulou. Nada nela é brusco, nada nela é invasivo. Sua natureza é consolar, compreender e restaurar. Os espíritos benfeitores, que trabalham incessantemente para socorrer corações aflitos, utilizam essa vibração luminosa como instrumento de auxílio. Quando a prece se eleva, eles se aproximam e, com ternura, ampliam sobre nós a ação dessas vibrações que acalmam, purificam e reequilibram. Você pode começar a perceber uma leveza, ainda que sutil, no centro do peito. Talvez uma respiração mais profunda, um pensamento que desacelera, uma sensação de presença amorosa que envolve seus sentimentos. Nada disso é ilusão. É a resposta natural ao contato com energias mais elevadas. Muitas vezes, o espírito humano só precisa dessa primeira fagulha de calma para iniciar dentro de si um movimento de transformação. Quando a luz encontra uma brecha, quando a alma permite, quando o coração se abre, aquilo que parecia pesado demais começa a perder força. A luz que desce até você agora tem um propósito simples e profundo: lembrar o seu espírito de que não existe abandono. Em momentos de dor, o desânimo cria a falsa impressão de que estamos isolados, invisíveis, esquecidos. Mas essa não é a realidade espiritual. O amparo sempre existe. A vibração do amor divino sempre flui. Deus nunca retira seu cuidado. E os espíritos amigos jamais deixam de acompanhar aqueles que lutam, choram, resistem e seguem caminhando, mesmo quando acreditam não ter forças suficientes. Permita que essa luz avance um pouco mais dentro de você.
Ela toca memórias dolorosas, pensamentos repetitivos, lembranças que machucam, preocupações que afligem, não para intensificá-las, mas para dissolver suavemente a sombra que elas criaram. É assim que o consolo espiritual age. Ele não apaga a realidade, mas clareia a alma para que você possa enfrentá-la com serenidade, fé e discernimento. Sinta essa luz como um abraço silencioso que acolhe suas dores sem julgá-las. Acolhimento verdadeiro não exige explicação, basta existir. E ela existe agora, envolvendo você com a mesma sensibilidade que Chico Xavier transmitia em cada gesto, em cada palavra, em cada orientação, carregada de humildade e amor. O sopro de paz que acalma o coração aflito. Há momentos em que o coração parece apertado por uma força invisível. A mente tenta encontrar explicações, tenta organizar pensamentos, tenta controlar o que sente, mas nada parece suficiente. O coração aflito é aquele que carrega medo, ansiedade, tristeza e inquietação, sem encontrar espaço para descansar. Muitas vezes, essa aflição não nasce de um acontecimento único, mas de uma soma de pequenas dores acumuladas que se transformam em um tumulto silencioso dentro do espírito. Este capítulo existe para conduzir você a uma experiência profunda de pacificação interior, onde a paz não é apenas desejada, mas verdadeiramente sentida como um sopro que reorganiza tudo por dentro. A doutrina espírita nos lembra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que o sofrimento humano não é castigo, mas escola, e que cada angústia pode ser transformada em luz quando compreendida através da fé raciocinada. Porém, mesmo conhecendo a teoria, existe um momento em que a alma clama por algo além do entendimento. Ela clama por repouso, clama por silêncio, clama por um alívio que não nasce de palavras explicativas, mas da sensação real de paz que toca o coração. É essa paz que agora se aproxima e começa a soprar suavemente sobre você. Imagine, com profundidade, um vento leve que se move sem pressa. Não é um vento frio, nem quente, é apenas suave. Ele entra no ambiente interior do seu ser como um cuidado amoroso que não força, não exige, não interrompe. Esse sopro de paz se desloca pelos espaços onde suas emoções foram se acumulando, onde memórias difíceis deixaram sombras, onde pensamentos se tornaram densos demais. Ele passa por esses lugares como a brisa que atravessa um quarto fechado há muito tempo, renovando o ar, dissipando a estagnação e trazendo vida nova para o que estava pesado. Esse sopro tem origem em vibrações elevadas, sustentadas pelos espíritos iluminados que trabalham pela serenidade dos corações aflitos. A ciência espiritual, explicada em detalhes em O Livro dos Espíritos, capítulo 9, nos mostra que o pensamento possui força e que a prece tem poder de atração e sintonia. Quando você se permite entrar neste estado de recolhimento espiritual, sua vibração muda, sua energia se suaviza e, automaticamente, espíritos amigos se aproximam para ampliar essa sensação de tranquilidade. A paz não é um milagre repentino que cai do céu, mas uma consequência do alinhamento entre sua intenção sincera
e o auxílio constante do alto. Enquanto este sopro continua a envolver você, perceba que ele não age apenas na superfície dos seus sentimentos. Ele se aprofunda. Ele toca a raiz das emoções que se tornaram um peso para o seu espírito. Talvez você carregue medos antigos, expectativas frustradas, dores que não tiveram espaço para serem expressas, ou responsabilidades que foram além do seu limite interior. Nada disso é ignorado por Deus, e nada disso passa despercebido pelos espíritos benfeitores. Quando essa paz toca seu coração, ela o faz reconhecendo tudo o que você enfrentou, tudo o que suportou e tudo o que lutou em silêncio. Sinta essa paz entrando em suas dúvidas. Muitas vezes, o coração aflito não sofre apenas pela dor que viveu, mas pela incerteza sobre o futuro, caminhos que não se abriram, respostas que não chegaram, situações que permaneceram confusas. A aflição cresce quando o espírito tenta controlar o que ainda não é possível compreender. Esse sopro de paz agora se move exatamente sobre essa inquietação. Ele diz ao seu íntimo que existe um tempo certo para as soluções, que existe uma ordem divina trabalhando nos bastidores, que existe amparo onde você imaginou abandono. A sabedoria espiritual nos ensina que nada é aleatório e que cada experiência possui um propósito, mesmo quando ainda não conseguimos identificá-lo. Permita que esse sopro alcance seus pensamentos mais acelerados. Quando a mente se encontra em tormento, ela cria cenários negativos, imagina desdobramentos dolorosos e aumenta, involuntariamente, a intensidade da aflição. Agora, visualize essa brisa suave entrando nesse turbilhão mental. Ela não briga com seus pensamentos. Ela não força um silêncio artificial. Ela apenas organiza. Ela desacelera. Ela ilumina. É como se um clarão interior começasse a abrir caminhos onde antes havia apenas confusão. Aos poucos, sua respiração se estabiliza. Seu corpo se acalma. Seu espírito percebe que não precisa mais lutar contra tudo ao mesmo tempo. Existe uma condução amorosa acontecendo ao seu redor e dentro de você. O sopro de paz também toca sua sensibilidade emocional. Talvez você tenha chorado por dentro, sem que ninguém percebesse. Talvez tenha sentido medo de não dar conta. Talvez tenha acreditado que sua força estava no fim. Agora, esta paz coloca a mão sobre sua dor emocional com uma ternura que lembra o carinho de um amigo verdadeiro. Ela não apaga de imediato todas as feridas, mas começa a fechar as que estavam abertas, trazendo um conforto que o espírito reconhece como verdade. É a ação direta da misericórdia divina, que nunca abandona aquele que sofre com sinceridade. Sinta agora que esse sopro não vem apenas como alívio momentâneo, mas como promessa de continuidade. A paz que toca o seu coração é um lembrete de que existe uma nova forma de caminhar, uma nova maneira de enfrentar a vida, uma nova força nascendo dentro de você. E ela começa neste instante. A alma aflita começa a respirar de novo. O espírito cansado volta a sentir esperança. A mente sobrecarregada encontra repouso. Tudo isso pela ação silenciosa, amorosa e constante da luz divina, que nunca deixa de trabalhar em favor do bem. E enquanto essa paz permanece dentro de você, uma nova etapa se aproxima.
a etapa da cura profunda, onde o amor divino age com suavidade para transformar aquilo que parecia impossível de mudar. A cura suave do amor divino, no silêncio da alma. A cura espiritual não acontece em explosões de luz, nem em manifestações estrondosas. Ela acontece no silêncio, no íntimo, no espaço secreto onde a alma repousa, quando finalmente deixa de lutar contra si mesma. O amor divino trabalha de modo tão delicado, tão discreto e tão profundo que muitas vezes só percebemos sua ação quando já estamos diferentes, quando a dor perde intensidade, quando a esperança ressurge e quando a vida começa a parecer possível novamente. É esse processo de cura silenciosa que agora se aproxima de você, envolvido pela misericórdia dos espíritos iluminados que trabalham incessantemente pelo bem. A doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, fala sobre a superioridade do amor como força capaz de transformar tudo o que toca. E é exatamente essa força que se manifesta neste momento, não como emoção passageira, mas como energia viva, como vibração elevada, como presença espiritual que encontra em seu coração um espaço aberto. A cura começa quando você permite que a bondade de Deus alcance partes do seu ser que estavam fechadas pelo medo, pela culpa e pelo sofrimento acumulado. Não é preciso entender como isso acontece. É preciso apenas deixar que aconteça. O amor divino se move como um bálsamo suave que percorre os lugares onde suas dores criaram raízes. Ele não ignora as feridas que você carrega. Pelo contrário, reconhece cada uma delas com compaixão profunda. O alto jamais despreza uma lágrima, jamais subestima um coração que tenta ser forte, jamais ignora um espírito que luta em silêncio. Por isso, agora, enquanto você escuta esta prece, comece a perceber que algo dentro de você está sendo tocado por uma presença amorosa. Não uma presença distante, mas uma presença próxima, íntima, capaz de compreender tudo o que você é e tudo o que você viveu. A cura interior muitas vezes começa no ponto em que você achava que não havia solução. A alma humana cria defesas, constrói muros, esconde lembranças e tenta proteger-se do sofrimento. Mas, ao fazer isso, acaba se confinando dentro de um espaço ainda mais apertado. É nesse lugar estreito que o amor divino entra, sem pedir permissão, de forma invasiva, mas oferecendo com ternura a oportunidade de se libertar. Ele convida você a abrir brechas nesses muros, a respirar fora dessas defesas, a permitir que a luz entre onde antes havia apenas sombra. A cura suave acontece quando você começa a aceitar que não precisa carregar tudo sozinho, quando entende que o erro faz parte do aprendizado, quando reconhece que a culpa, tão pesada e tão destrutiva, não é vontade de Deus, mas uma construção humana que precisa ser dissolvida pelo perdão e pela compreensão espiritual. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, pergunta 73. Lembra que Deus não castiga, Deus educa, Deus guia, Deus sustenta. E é essa sustentação amorosa que agora se estende até você. Enquanto essa cura avança silenciosamente, os espíritos benfeitores
trabalham de forma coordenada ao seu redor. Eles se aproximam com vibrações de ternura, clareza e pacificação. Não interferem em seu livre-arbítrio, mas oferecem caminhos interiores que você talvez nunca tenha percebido. Muitas das mudanças que você busca não virão de soluções externas, mas de transformações íntimas que modificam sua forma de sentir, pensar e ver o mundo. A cura começa no espírito e só depois se reflete na vida. Comece a perceber que certas dores que pareciam imóveis agora começam a se dissolver em um ritmo lento, porém constante. É como se um calor suave envolvesse regiões internas que estavam frias há muito tempo. Esse calor não é físico, ele é espiritual. Ele representa a presença do amor divino que entra, pouco a pouco, nos espaços onde a tristeza havia se acomodado. A cura não expulsa a dor de forma brusca. Ela a transforma, ela reeduca, ela ilumina e, ao iluminar, enfraquece as sombras que antes dominavam sua visão. A cura suave do amor divino também alcança seus pensamentos. Muitos deles foram moldados pelo medo, pela insegurança e pela sensação de abandono. Agora, você começa a perceber que existe uma outra voz dentro de você. Uma voz serena, calma, cheia de sabedoria e humildade. Essa voz não grita, ela orienta. Ela lembra que você é capaz de recomeçar, que você não está condenado aos erros que já cometeu, que seu valor não depende das circunstâncias difíceis que você enfrentou, que sua alma é maior do que qualquer queda, porque foi criada para evoluir, aprender, crescer e ascender. Permita que essa cura alcance também seus sentimentos mais profundos. Talvez você tenha guardado ressentimentos, mágoas e frustrações que, aos poucos, foram se transformando em sofrimento. Agora, o amor divino toca esses lugares e começa a dissolver, com gentileza, aquilo que já não faz parte do que você deseja ser. O perdão, muitas vezes, não começa com o outro, começa com você. Começa quando você se permite deixar de carregar pesos que já ultrapassaram sua capacidade. Quando decide liberar-se do que machuca. Quando escolhe cuidar de si com mais bondade. E, enquanto essa cura acontece, algo extraordinário começa a surgir dentro de você. A sensação de que existe, sim, um caminho. A sensação de que Deus nunca o abandonou. A sensação de que tudo o que você viveu pode ser transformado em aprendizado, em força, em crescimento. A cura suave do amor divino devolve ao espírito a capacidade de acreditar. E quando você acredita, a vida começa a se reorganizar. Agora, deixe essa cura continuar trabalhando dentro de você. Ela ainda não terminou. Ela está apenas começando. Renovação da esperança. O caminho se ilumina. A renovação da esperança não acontece como um estalo repentino. Ela nasce dentro da alma, como uma chama pequena, quase imperceptível, que começa a ganhar força à medida que a luz divina encontra espaço para agir. Depois da cura suave que tocou seu espírito, um novo movimento se inicia, um movimento de reconstrução interior, onde a esperança se ergue não como ilusão, mas como consequência natural da presença do amparo espiritual. Este capítulo existe para conduzir você por esse processo profundo, feito de clareza, confiança
e reencontro com o sentido da vida. O ser humano, quando atravessa períodos prolongados de dor ou cansaço, tende a perder a perspectiva. O futuro parece nebuloso, as possibilidades se estreitam e os pensamentos se fixam no que falta, no que falhou, no que não deu certo. A desesperança nasce dessa visão limitada. Ela cresce quando acreditamos que nada mudará, quando pensamos que Deus se afastou, quando sentimos que nossas forças se esgotaram e não haverá novas oportunidades. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, nos lembra que a fé verdadeira é ativa e capaz de mover montanhas interiores. Essa fé não ignora dificuldades, ela apenas enxerga além delas. E é isso que começa a acontecer agora, dentro de você. A renovação da esperança nasce quando a alma percebe que não está sozinha. A cura que você sentiu nos capítulos anteriores não foi um consolo passageiro. Ela foi a abertura de um novo estado interior. Agora, seu espírito começa a enxergar uma luz no horizonte. Não uma luz distante ou inalcançável, mas uma luz que chama você para seguir adiante com mais serenidade. Essa luz representa a certeza de que existe um caminho preparado, mesmo que seus olhos ainda não o vejam por completo. Deus não constrói vidas baseadas no acaso. Cada passo, cada desafio, cada queda e cada superação possuem propósito na trajetória de evolução espiritual, conforme ensina o Livro dos Espíritos, capítulo 5, perguntas 120 a 124. A esperança se renova quando você começa a compreender que seus sofrimentos não definem sua história. Eles fazem parte dela, mas não são o destino final. Mesmo nos períodos em que tudo pareceu escuro, existiam espíritos benfeitores trabalhando silenciosamente para manter acesa a mínima centelha de fé dentro do seu coração. Nenhum sofrimento passou despercebido. Nenhum pedido de ajuda foi ignorado. Nenhuma lágrima foi esquecida. Quando você achou que estava no limite, o plano espiritual colocou ao seu redor forças que o sustentaram, mesmo que você não tenha percebido. Agora, nesse instante, essa presença se torna mais clara. A renovação da esperança é também a renovação da percepção espiritual. Você começa a enxergar sinais que antes eram invisíveis. Começa a sentir intuições mais suaves que direcionam seus passos. Começa a compreender que certas portas que se fecharam não significaram rejeição divina, mas proteção. Que certos atrasos não foram punições, mas preparação. Que certos desvios não foram erros irreparáveis, mas caminhos necessários para amadurecer seu espírito e ampliar sua compreensão da vida. Quando a esperança se renova, a vida deixa de ser um campo de batalhas intermináveis e passa a ser um espaço de aprendizado contínuo. Você começa a interpretar seus desafios de modo mais sereno. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser instrutora. As dificuldades deixam de ser castigos e se tornam degraus. Os medos deixam de ser monstros e revelam, aos poucos, sua verdadeira natureza. Inseguranças que podem ser iluminadas, transformadas e superadas. A renovação da esperança também alcança sua força interior. Aquela força que você acreditava ter perdido começa a ressurgir.
Não de modo impulsivo, mas de modo equilibrado. Você começa a perceber que ainda existe coragem dentro de você. Uma coragem mais madura, mais sensata, mais verdadeira. Não a coragem de quem tenta ser invencível, mas a coragem de quem sabe que pode continuar, passo a passo, mesmo carregando fragilidades. É esse tipo de coragem que sustenta o espírito e o conduz ao caminho certo. A presença dos espíritos amigos torna-se ainda mais evidente nesse processo. Eles não resolvem seus problemas por você, mas iluminam seus pensamentos, amparam suas emoções e inspiram decisões mais sábias. Quando você se abre para essa assistência, começa a perceber mudanças sutis dentro de si, uma tranquilidade inesperada diante de algo que antes gerava desespero, uma clareza súbita sobre uma decisão que parecia confusa, uma força nova para lidar com situações que o desgastavam profundamente. Isso não é acaso. Isso é sintonia espiritual. A renovação da esperança também toca suas relações. Talvez você comece a sentir mais paciência, mais compaixão, mais capacidade de compreender a dor do outro, porque agora você compreende melhor a sua própria dor. A cura interior não beneficia apenas você. Ela se expande para todos ao seu redor. Quando a alma encontra paz, ela distribui paz. Quando encontra luz, ela espalha a luz. Quando encontra esperança, ela inspira esperança. É por isso que a transformação de uma única pessoa é capaz de abençoar uma família inteira, um ambiente de trabalho, uma comunidade ou qualquer lugar por onde ela passa. Agora, neste exato momento, permita que a esperança renascida dentro de você se fortaleça. Deixe que ela se instale com firmeza no seu espírito. Deixe que ela lembre você de que nada está perdido. Nada é definitivo no sofrimento. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma dificuldade é invencível. Tudo pode ser transformado pelo trabalho diário, pela fé raciocinada e pela assistência espiritual sempre presente. Há um caminho à sua frente, e esse caminho começa a se iluminar agora. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque você mudou por dentro. O que antes parecia impossível, agora se torna possível. O que antes machucava sem piedade, agora começa a perder força. O que antes era escuridão, agora dá espaço para a luz. A esperança renasce como prova de que Deus continua guiando você com amor, paciência e infinita misericórdia. E enquanto essa esperança cresce, um novo capítulo espera por você. O capítulo em que a luz não apenas se manifesta, mas permanece. A luz que fica e permanece ao seu lado. A luz que agora envolve seu espírito não é passageira. Ela não se apaga quando o vídeo termina. Não se dispersa quando você volta à rotina e não desaparece quando os desafios retornam. A luz que permanece é aquela que se instala na alma, como resultado de tudo o que você vivenciou neste caminho interior: o reconhecimento do cansaço, o acolhimento da dor, a prece que se elevou, a cura que começou a agir e a esperança que renasceu. Agora, você está diante de um novo estado espiritual, um estado em que a presença divina se torna mais perceptível, mais constante e mais acessível à sua consciência. A luz que permanece não exige esforço exagerado para ser sentida.
Ela exige entrega, ela exige sinceridade, ela exige a disposição de continuar caminhando com fé, mesmo que os passos sejam pequenos. A doutrina espírita ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que a providência divina assiste aqueles que fazem sua parte com humildade e confiança. Isso significa que a luz divina não é privilégio, não é conquista exclusiva dos mais fortes e muito menos recompensa dos que nunca caíram. Ela é fruto da abertura do coração. Quando a alma decide acolher a presença de Deus, essa presença permanece. Agora, sinta essa luz como uma companhia silenciosa que caminha ao seu lado. Ela não está fora de você. Ela foi plantada dentro do seu espírito durante esta prece e continuará ali, mesmo quando você não estiver consciente dela. Essa luz se manifesta em intuições mais claras, em pensamentos mais serenos, em decisões mais equilibradas e em forças que surgem quando você acredita que não terá mais nenhuma. Ela se manifesta na calma que chega sem explicação, na fé que se mantém mesmo diante de incertezas e na coragem que ressurge quando o medo tenta voltar. A luz que permanece também transforma a maneira como você percebe a vida. Antes, talvez você enxergasse apenas os obstáculos. Agora, começa a perceber possibilidades. Antes, tudo parecia pesado demais. Agora, existe espaço para respirar. Antes, a dor ocupava todo o horizonte. Agora, a esperança se expande e abre caminhos. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão de imediato. Significa que você se tornou capaz de enfrentá-las com outra visão, outra força, outra maturidade espiritual. E isso é prova de evolução da alma, conforme ensina o Livro dos Espíritos, capítulo 5, perguntas 133 a 136. Permita que essa luz se instale de modo definitivo em sua sensibilidade. Ela será sua aliada nas horas difíceis, seu amparo nas noites silenciosas, sua companhia nos momentos de decisão. Há uma sabedoria amorosa trabalhando a seu favor, guiando seus passos, protegendo seu caminho e fortalecendo seu espírito para os desafios e aprendizagens que ainda virão. Nenhuma caminhada espiritual é feita sem esforço, mas nenhuma também é feita sem auxílio. Você agora sabe, pela experiência íntima desta prece, que existe amparo real, constante e profundamente amoroso. Essa luz permanecerá viva em tudo o que você fizer, nas pequenas escolhas do dia, nos gestos de bondade, nas palavras de compreensão, nos pensamentos mais elevados. Ela se refletirá nos outros sem que você perceba, porque a luz que se instala dentro de uma alma tende a irradiar para além dela. Sua transformação interior se torna bênção para o mundo ao seu redor. Cada passo seu, agora guiado por essa presença amorosa, torna-se instrumento de paz, serenidade e equilíbrio. Guarde em seu coração a certeza de que você não caminha mais sozinho. Os espíritos benfeitores, esses amigos dedicados que servem a obra da luz, continuam ao seu lado, prontos para inspirar, fortalecer e consolar, sempre que sua alma chamar por auxílio. Deus acompanha seus passos com infinita paciência, compreendendo suas fragilidades, celebrando suas conquistas
e iluminando seus desafios. A luz que permanece não é promessa vazia, é realidade espiritual sustentada pelo amor divino. Quando você sentir o peso da vida novamente, lembre-se do que viveu aqui. Lembre-se da paz que encontrou, da esperança que renasceu e da força que surgiu dentro de você. Retorne a esta prece sempre que precisar. Permita que ela reacenda a chama interior. Permita que ela lembre você de que existe propósito, existe sentido, existe direção. E agora, ao encerrar este momento, leve consigo a certeza de que a luz divina caminha ao seu lado, protegendo, guiando e fortalecendo você com a mesma ternura que marcou cada palavra desta prece.